Olá, hoje a nossa conversa vai fundo numa figura assim central e olha, muitas vezes mal compreendida. Papa Legba, do voodoo haitiano. A nossa base aqui é um trecho de um podcast, o Ecos do Voodoo, que parece querer justamente desmistificar essas tradições. A ideia é sacar quem é Legba, por que ele é tão fundamental como esse guardião dos portais espirituais, né? O intermediário entre nós humanos e os loas, os espíritos, as divindades do voodoo. E, claro, tentar limpar um pouco a barra de uns equívocos aí que rolam. Ok, vamos tentar entender melhor essa figura. E olha, é super importante mesmo mergulhar nessas figuras para a gente entender a riqueza, a profundidade dessas culturas afrodiaspóricas, sabe? Que muitas vezes ficam só na superfície. Com certeza, começando então pela origem. A fonte diz que Papa Legba é essa figura-chave no voodoo haitiano, o guardião, mas de onde ele vem exatamente? Qual é a raiz disso? Bem, as raízes dele vêm lá da África Ocidental, da divindade Yorubá, Elegbara, ou Eleguá. Eleguá é o senhor das encruzilhadas, aquele que abre e fecha os caminhos, né? Ah, é Leguá. Exato. E com a diáspora forçada, com a escravidão, essas crenças viajaram pelo Atlântico. Aí nas Américas, com a pressão da colonização, do catolicismo, rolou o sincretismo. Papa Legba acabou sendo associado a santos católicos, tipo Santo Antônio ou São Lázaro. Foi uma forma, né, de manterem as tradições vivas meio que disfarçadas. Nossa, essa adaptação, esse sincretismo, é uma prova de resiliência cultural incrível. E a função espiritual dele? Aqui a coisa fica interessante mesmo. A fonte fala que ele carrega a chave. Quer dizer que sem a permissão dele, não tem papo com os outros loas. Ele é literalmente o porteiro do mundo espiritual. É tipo isso, mas é mais profundo, sabe? Ele tem a chave que abre essa porta entre o nosso mundo, o físico, e o mundo espiritual. Por isso que toda a cerimônia voodoo começa saudando ele, Ah, tem que pedir licença primeiro. sempre. Muitas vezes com oferendas simples, tipo rum, umas moedas, tabaco. Mas o mais fascinante, eu acho, é que dizem que Legba entende todas as línguas, todos os caminhos. Uau! Ele funciona como intérprete um guia nesse acesso ao espiritual. E, de certa forma, invocar ele é também um teste, sabe? Para ver a intenção, o respeito de quem está buscando essa conexão. Um intérprete universal. Isso é demais. E como ele costuma ser imaginado? Essa imagem tradicional dele, como é? Olha, a imagem clássica é de um senhor idoso já curvado, apoiado num cajado. Às vezes com um cachimbo, um ar tranquilo, de sabedoria, roupa simples, chapéu de palha. Bem diferente de umas imagens que a gente vê por aí na cultura pop, né? Exatamente. E a fonte até toca nisso. Dá o exemplo da série American Horror Story, Coven, que bota ele com olho vermelho, cartola com caveira. Sim, lembro disso. Pois é, essa representação aí, na verdade, mistura o Papa Legba com outra entidade do voodoo super importante também, o Barão Samed. Ah, então é daí que vem a confusão. Isso. E levanta uma questão importante, né? Sobre como essas figuras tão complexas acabam sendo distorcidas, simplificadas demais pela cultura de massa, e aí perdem o significado original. Então, essa confusão entre Papa Legba e Barão Samed é um ponto-chave que a fonte quer esclarecer. Parece que é bem comum essa mistura. É um dos pontos cruciais, sim. Papa Legba, como a gente viu, rege as encruzilhadas, a comunicação, a linguagem. Ele está na entrada, ele abre a porta. Certo. O Barão Samed, não. Ele é o mestre dos cemitérios, o Loa que rege a morte. Mas não só a morte, também a sexualidade, a fertilidade, o renascimento. É um ciclo. Entendi. Se a gente pensar assim, para ficar claro, Legba guarda a porta da vida, né? O Samed meio que nos recebe quando essa porta fecha de vez. E as personalidades são o oposto. Como assim? Legba é aquele sábio, calmo, tranquilo. O Samed é super irreverente, adora piada de duplo sentido, charuto, rumo apimentado e tem aquela imagem clássica, né? Fraque preto, cartola. Totalmente diferente. Completamente. Os dois são poderosíssimos, respeitados, mas cada um no seu quadrado, digamos assim. São distintos. Agora ficou bem mais claro. Legba abre, Samed está lá no fim do ciclo. E apesar dessas confusões, o Papa Legba continua sendo relevante hoje, culturalmente falando. Nossa, sem dúvida. Ele é venerado no Haiti, claro, mas também na Louisiana, nos Estados Unidos, lá no Benin, na África Ocidental, de onde veio a raiz, e em muitas comunidades afrodescendentes pelo mundo.
Que interessante. Ele simboliza muito essa conexão com as raízes, com a sabedoria ancestral e a importância de ter equilíbrio entre os mundos, sabe? O nome dele é invocado com muito respeito, muito cuidado. Então, para a gente amarrar o que essa análise mostra, Papa Legba não é só mais um espírito. Ele é um mediador essencial, a chave mesmo, para toda a comunicação espiritual no Vodou. Sem a benção dele, o caminho para o sagrado, para os outros Loas, fica fechado. É isso? Exatamente isso, ele é a porta, a ponte. E para fechar, tem uma reflexão interessante que a própria fonte inspira. O texto fala sobre pedir passagem à Legba numa encruzilhada física com respeito. Isso pode fazer a gente pensar, né? Que outras encruzilhadas a gente enfrenta na vida, decisões, mudanças, quando a gente busca entender algo novo. Verdade. Será que essa ideia de pedir passagem com respeito, mesmo que metaforicamente, não poderia ser útil? Talvez aplicar essa essência do papel de Legba, essa abordagem cuidadosa, respeitosa, diante do desconhecido, do novo caminho, possa dar uma perspectiva diferente para a gente lidar com os nossos próprios desafios, né? Fica aí para pensar.